Então, nessa aula, nós vamos falar um pouco sobre números naturais e vamos começar a falar sobre números inteiros. A gente vai dar uma geral de números inteiros, mas a gente vai deixar a questão das operações para a próxima aula. Tudo bem? Então, primeiro, vamos entender a questão dos números naturais. Antes, vamos falar um pouquinho do sistema de numeração. Para a gente entender, os primeiros registros de numeração são há milhares de anos atrás. Os primeiros registros estudados vêm dos egípcios, tudo bem? Depois nós temos a questão dos romanos, e aí nós conhecemos bem, né? Os números romanos, nós encontramos hoje em dia ainda em relógios, em algumas representações, séculos, né? Em questão de números romanos, e até que a gente chega no nosso sistema de numeração. Isso é bem interessante, né? Porque a matemática, a evolução dela vai acompanhando a história. Então, se a gente só olha para a matemática de maneira isolada, parece que perde um pouco de sentido, né? Talvez você, aluno, pense assim, alguém quis sacanear a minha vida e pensou na matemática para deixar algo muito difícil. E não é, na verdade, é a necessidade que foi desenvolvendo os conteúdos. O nosso sistema de numeração, ele é chamado de sistema de numeração indo-arábico. Por quê? Porque o nosso sistema de numeração, né, sistema de numeração indo-arábico, que é o nosso sistema decimal, porque na verdade ele foi definido representado no primeiro momento no norte da Índia, mas quem propagou esse número até, né, pela grande influência foram os árabes. Então por isso é o sistema de numeração indo-arábico. Tranquilo? Vamos lá. Então, como eu disse, nós vamos começar falando dos naturais. Primeira coisa, quando a gente pensa nos números naturais, como eu disse, na história foi o primeiro conjunto numérico que teve a necessidade de surgir. Por quê? Porque pensa assim, um determinado pastor tinha suas ovelhas. Ele precisava fazer o registro dessa quantidade de ovelhas. Então, para isso, ele não tinha esse sistema, né? Parece que hoje para nós não faz muito sentido, mas ele não tinha essa questão do 1, 2, 3. Então, o que ele fazia? Um dos meios era pegar, por exemplo, um saco, e aí quando ele ia colocar as ovelhas para pastar, cada ovelha ele colocava uma pedra naquele saco, e aí ia colocando. E aí ele enchia aquele saco de pedras e na hora de recolher, ele exatamente, a cada ovelha que ele via entrando, ele ia retirando essa pedra justamente para ter esse sistema de, poxa, será que ele perdeu alguma no meio do caminho? Então, o primeiro conjunto numérico que tem a necessidade de surgir é o conjunto dos números naturais. Eu costumo brincar que são os números que a natureza produz. Concorda? Você não olha lá para fora, por exemplo, e fala assim, nossa, hoje aquela árvore ali deu 2 maçãs e meia. Não, você não fala isso. Ou você está vendo 2 maçãs, ou você está vendo 3, você está vendo 4 e assim por diante, tudo bem? Então, quando a gente pensa no conjunto dos números naturais, primeira coisa, né? A representação é um N, a gente faz, né, uma perninha, deixa ele um pouco estilizado aqui, justamente para diferenciar do N normal, o conjunto dos números naturais. Então, primeira coisa que nós precisamos saber, o conjunto dos números naturais é composto por quais elementos? Primeira coisa, sempre que a gente for falar de conjunto, nós vamos colocar, né, a representação igual, aí os elementos nós vamos colocar entre chaves. Então, eu vou abrir aqui uma chave e vou colocar os elementos. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e assim por diante. Tudo bem? Então, esses são os números naturais. Como eu digo, é os números que a natureza produz. E aí faz sentido porque, de novo, você não chega lá e fala assim, nossa, a gente está num tempo de estiagem e aí aquela produção deu de menos 5 não sei o quê. Não, você não tem produção negativa. O mínimo que você vai ter não produziu nada. Nossa, passou essa temporada e aquela árvore ali não deu fruta alguma. 0. Tudo bem? Ou deu 1, ou deu 2. Então, de novo, os números que a natureza produz. Então, esse é o nosso conjunto dos números naturais. Primeira coisa que eu queria já te chamar a atenção aqui é toda vez que a gente termina o conjunto com as reticências, significa que esse conjunto ele é infinito. Tudo bem? Então é um conjunto que tem infinitos elementos. Então vamos colocar aqui, ó, infinitos elementos. Certo? Então terminou aqui.
infinitos elementos. Tá, já aproveitando o gancho, nós vamos em algumas operações precisar excluir o zero. Porque dependendo da operação, o zero ele nos atrapalha. Por exemplo, na divisão, nós sabemos que o divisor ele tem que ser diferente de zero. Então, na matemática, em vários momentos vai ter necessidade de fazer a exclusão dele. Por isso que se criou um símbolo específico para excluir o zero, que é o asterisco. Tranquilo? Não asterístico, hein? Asterisco, beleza? Então, quando a gente pensa no conjunto dos números naturais e a gente quer fazer a exclusão do zero, a gente simplesmente, vou até colocar aqui em outra cor, ó, a gente simplesmente coloca um asterisco aqui. Na verdade, não é só nos naturais, tá? Já grava isso. Toda vez que você colocar asterisco, você está excluindo o zero daquele conjunto, qualquer que seja ele. Então, esse conjunto aqui, ó, é o conjunto dos, a gente chama dos naturais, exceto o zero, ou dos naturais não nulos. Ou seja, só vai começar do 1, ó. Não tem segredo, ó. 1, 2, 3, 4 e assim por diante, tá? Então, esses são conjuntos naturais não nulos. Tranquilo? Ou, como eu disse, naturais, exceto o zero. Beleza? Então, essa é a nossa primeira ideia. Agora, vamos aproveitar e falar das operações nos naturais. Então, primeiro, aqui nós vamos falar só das 4 operações básicas, tá? Adição, subtração, multiplicação e divisão. A gente vai deixar para falar de potenciação e radiciação depois dos racionais, porque daí a gente vai querer um expoente que seja fração e tudo mais. Beleza, vamos junto, ó. Primeiro, quando a gente pensa em adição, claro, aqui eu estou falando bem a base, né? Então, quando a gente pensa em adição, a gente pensa que eu vou ter soma de valores. Esses valores nós chamamos de parcelas, tá? Então aqui, ó, só para ficar claro, é como se eu colocasse assim, ó. Eu tenho uma parcela, ó, tenho uma parcela somado a outra parcela. Tudo bem? Que vai resultar na soma. Então, o que significa isso? Só para a gente entender. Quando eu falo parcela somado a parcela, então quais são as parcelas? Então, se eu disser assim, olha, eu tenho 3 mais 5, tudo bem? Então, o 3 e o 5 nessa operação, como é uma adição, são as parcelas. Então, a soma dessas parcelas resulta em 8. Então, a soma dá 8. Tranquilo? Essa é a questão da adição. A subtração, quando a gente faz subtração de naturais, primeiro, o meu primeiro número aqui é o diminuendo, beleza? O outro, o que eu vou diminuindo é o primeiro, depois eu vou retirar dele o quê? Eu vou retirar dele subtraindo, ó. Subtraindo, tudo bem? E vai resultar no quê? Vai resultar igual aqui, não coube aqui, vou colocar aqui, ó, na diferença. Tranquilo? Então, o que significa isso? Se eu colocar aqui, né? É 7 menos 4 igual a 3. Então, meu diminuendo, 7, meu subtraindo, 4, e a diferença, né, no caso, o resultado aqui, 3. Tranquilo? Vamos lá, falar da multiplicação. Quando a gente fala em multiplicação de naturais, na verdade, agora não é mais parcela, agora é fator. Então, nós vamos ter um fator, ó, que multiplicado por outro fator vai resultar no quê? Como que a gente chama isso quando a gente multiplica? No produto, né? Qual que é o produto? Então, quando a gente fala em produto, nós estamos falando justamente do resultado. Então, sei lá, né? 3 multiplicado por 8 igual a, então, primeiro. Então, quais são os meus fatores? 3 e 8. E qual é o meu produto? 3 vezes 8. Então, nós temos aqui 24. Beleza? É interessante a gente já pensar aqui que a multiplicação nada mais é
do que uma adição de parcelas iguais. Beleza? Ó, vou repetir. A multiplicação nada mais é do que uma adição de parcelas iguais. Por quê? Porque quando eu faço aqui, ó, 3 vezes 8, o que significa isso? Significa que eu tenho 8 mais... deixa eu pegar aqui. 8 mais 8 mais 8. Só que para não ficar fazendo essa adição de parcelas iguais, o que se pensou? Poxa, se eu tenho 8 somado a 8 3 vezes, então é a mesma coisa que 3 vezes o 8. E é por isso que a gente vem nesse caso aqui. Tá? Então, de novo, multiplicação, adição de parcelas iguais. Só isso. E por último, das 4 operações básicas, nós temos a divisão. Na divisão, nós temos, primeiro, o dividendo, ó. Nós temos o dividendo, aí aqui na chave, nós temos o divisor, tudo bem? Aí aqui como resultado, lembra, é o nosso quociente. E aqui nós vamos ter o resto. Então essa é a estrutura da divisão. Dividendo, divisor, quociente e resto. Tudo bem? Vamos colocar um exemplo aqui no cantinho, ó. Imagine que eu tenho assim, bem básico, 10 dividido por 4. Então, meu dividendo 10, meu divisor 4. Então, 10 dividido por 4, claro, nós vamos trabalhar com os múltiplos daqui a pouco, né? Mas eu peguei números básicos aqui, então nós sabemos que aqui 2, né? Porque 2 vezes 4, 8. Então, aqui me sobraria 2. Nesse caso, eu já vou parar aqui, porque eu quero ainda pensar só nos naturais. Então, eu não vou colocar tipo 0, 0, vírgula. Então, o que significa isso? Que 10 dividido por 4 dá 2 e sobra resto 2. Ou seja, resumindo, se você pegar, vamos supor, 10 reais, vamos pegar o exemplo do cotidiano, e quer dividir em 4 pessoas, você daria 2 reais por pessoa e ainda te sobraria 2 reais. Claro, e aí se eu for para a parte decimal, eu dividiria esses 2 reais em alguns centavos, mas não é o intuito. O que eu queria aproveitar nesse exemplo e já escrever para você, porque depois a gente vai aproveitar isso também. Quando você vê essa conta aqui, você pode reescrever isso assim, ó, que o seu dividendo, ó, acompanha comigo, que o seu dividendo nada mais é do que o seu divisor multiplicado pelo quociente somado ao seu resto. Tá vendo, ó? O dividendo é igual ao divisor multiplicado pelo quociente somado ao resto. Tanto é, né, moçada, que a divisão é a operação inversa da multiplicação. Tranquilo? Então, essa é uma estrutura bacana, porque em alguns exercícios a gente vai precisar dessa escrita aqui. E tem muita gente que faz a divisão, mas não entende que pode ser escrito assim. Então, você pode aí montar divisões, né, de acordo com suas aptidões, vamos dizer assim, e ir testando justamente nessa escrita. Dividendo é igual ao divisor multiplicado pelo quociente mais o resto. Tranquilo? Beleza, entendida a ideia dos números, né, naturais, vamos falar dos números inteiros. Como eu disse no começo, nessa aula eu vou trazer uma visão geral dos números inteiros e na próxima que nós vamos falar das operações com os inteiros. Então vamos lá. Primeira coisa, né? Lembra que eu disse? A questão dos nossos conjuntos numéricos vem de acordo com a necessidade. Então o que aconteceu? Os homens começaram a fazer relações comerciais. E nessas relações comerciais surge a necessidade de fazer dívida. É meio triste isso, né? Na verdade, podia ser necessidade de fazer crédito. Mas surge a necessidade exatamente de uma representação para a dívida. Então, poxa, eu peguei alguma coisa de você que custava 10, mas eu só tinha 2. Então, preciso de uma representação para dizer, olha, eu fiquei te devendo 8.
E aí que surge exatamente a necessidade de a gente ter os opostos, ou também chamado de simétricos, dos números naturais. Então pensa, né? Se eu agora devo 1, então agora eu vou representar o oposto do 1. Se eu devo 2, eu vou precisar da representação do oposto do 2 e assim por diante, tá? Então, é importante aqui que oposto e simétrico é a mesma coisa. A gente vai entender isso bem na hora da representação geométrica. Vamos lá. Então, o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. Professor, por que letra Z? Z de inteiros? Não, não é por causa disso, tá? É porque a primeira representação vem da região da Alemanha e uma das formas de se dizer número em alemão é Zahl. Z-A-H-L. Zahl. Então, por isso que o conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z. Tudo bem? Então, quando a gente fala aqui, ó, vamos aqui, quando a gente fala aqui do conjunto dos números inteiros, nós estamos falando o quê? Lembra de todos os números naturais, mais os seus opostos. Claro, se for pensar dos naturais, o único que o oposto é igual é o zero. O oposto de zero é o próprio zero. Mas o oposto do 1, menos 1, o oposto do 2, menos 2, do 3, menos 3 e assim por diante. Então aqui eu vou fazer assim, ó. Vou começar com reticência, certo? E aí vou colocar aqui, ó, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, reticência, ó. Então veja, diferente dos naturais que a gente começava no zero, agora eu tenho infinitos números negativos e infinitos números positivos. Tudo bem? Essa é a primeira ideia. Então essa é a nossa representação. Lembra que eu falei? Entre chaves eu estou representando o meu conjunto e aqui estão os elementos. Tranquilo até aqui? Beleza. Aí você pode trazer aquela ideia, professor, e se aqui eu quiser excluir o zero, é só colocar o asterisco? Sim. Se você colocar o asterisco aqui, ó, vamos lá. Se eu pegar aqui o conjunto dos números inteiros, tá? E quiser fazer a exclusão do zero, é só eu colocar ali o asterisco. Ou seja, isso aqui vai ficar, ó, menos 2, menos 1. Aqui não tem o zero, então 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Tudo bem? Então esse é o conjunto dos inteiros exceto zero, ou inteiros não nulos. Só que tem outras representações que para nós aqui é importante, que eu vou colocar aqui, que é, vai ter momentos em que eu quero trabalhar com o conjunto dos inteiros, mas eu não quero pegar os negativos, ou seja, eu quero excluir os negativos. Quando eu quiser excluir os negativos, o que eu faço? Ó, você pega o conjunto dos inteiros e você coloca aqui um mais. Quando você coloca esse mais, você excluiu os negativos. Quando você faz essa exclusão dos negativos, então vai ficar o quê? 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Pergunto para você, que conjunto é esse que nós começamos a aula falando dele? Conjunto dos naturais, exatamente. Então aqui, ó, eu poderia até dizer que esse conjunto aqui, ó, é o conjunto dos naturais. Agora pergunto, se esse conjunto eu excluir os negativos, então significa que eu posso chamá-lo de inteiros positivos? Fala para mim, pensa aí. Posso chamá-lo de inteiros positivos? A resposta é não. Professor, mas como assim? Você não excluiu o negativo? Não ficou os positivos? Olha o zero aqui. O zero é um elemento neutro. Então, sabe como que esse conjunto é chamado? Parece sacanagem, né? Mas não é. Esse conjunto aqui, ele é chamado do conjunto dos inteiros. Vamos colocar aqui, ó. Inteiros não negativos. Tudo bem? Esse é o conjunto dos inteiros não negativos. Aí você fala, não, mas só por causa do zero? Sim, só por causa do zero. Agora, eles falam, mas então não tem os conjuntos inteiros positivos? Tem. Desde que você faça, olha isso, desde que você faça a exclusão dos negativos e faça também a exclusão do zero. Olha isso. Você coloca o mais, exclui os negativos. Colocou o asterisco, excluiu o zero.
Agora sim vai ficar o quê? Vai ficar a partir do 1, ó. 1, 2, 3 e assim por diante. Que, se a gente for pensar, de novo, a gente já viu esse conjunto. 1, 2, 3, na verdade não é o conjunto dos naturais exceto zero? Poderia até colocar isso aqui, ó. Naturais exceto zero, ó. Vou colocar de verdinho para ficar igual de cima, ó. Naturais exceto zero. Tudo bem? Só que falando do conjunto dos inteiros, esse é o conjunto dos inteiros positivos. Agora sim, ó, esse é o conjunto dos inteiros, ó, positivos. Tudo bem? Aí a mesma coisa, você tem no material, tá? Mas a mesma coisa você pode fazer para os negativos. Você colocar o z e o menos, vai ser a exclusão dos positivos. Aí vai ser os inteiros não positivos. Se você colocar o menos e o asterisco, vai ser os inteiros negativos. Mas só para você entender a ideia aqui. Tranquilo? Para a gente fechar essa nossa primeira aula, representação geométrica. O que significa isso? Eu posso representar o conjunto dos números inteiros na reta. Então vamos supor aqui que eu tenho, nesse ponto aqui que eu marquei, eu já tinha deixado destacado o 0, tudo bem? Aí aqui à direita eu tenho 1, 2, 3, 4 e assim por diante, até o caso mais infinito. Aqui à esquerda eu tenho menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, até o menos infinito. Então, quando a gente fala da representação geométrica, é exatamente isso que nós estamos falando. Por que isso é interessante? Para a gente continuar falando daquela questão do oposto que nós definimos nos inteiros. Então, quem é o oposto de 1? Né? Ó, se eu for pegar aqui, quem que é o oposto de 1? Ó, é o menos 1. Quem que é o oposto de 2? É o menos 2. Oposto de 3? O menos 3 e assim por diante. Então, de novo, por quê? Por causa da necessidade de representar aqui o oposto dos naturais que nós já tínhamos. Quando a gente olha para a reta, todo número que está à direita é superior, ou seja, é maior do que o número da esquerda, tá? Ou seja, quaisquer dois números que eu compare aqui, quaisquer dois números diferentes que eu compare aqui, sempre o número da direita vai ser maior que o número da esquerda. Então, por exemplo, se eu comparar o 3 com o menos 2, o 3 é maior. Se eu comparar o 2 com o 4 é maior. Então, sempre o número da direita é maior que o número da esquerda. Beleza? Então, é isso. Na próxima aula, a gente começa com as operações dos inteiros.